Existiram muitos calabares ao longo da história do Brasil, particularmente numa época em que a nossa própria língua, o português, tinha sido censurado. Ainda assim, esses calabares se manteram. E eles existiram. Isaac Pereira tem 43 anos. Já serviu o exército e hoje é jornalista. Ele carrega um grande senso de patriotismo consigo. Isaac trai. Ele é delator de pessoas que lhe fazem algum mal. Corrupto. Ana Elisa Mendes tem 41 anos e é fundadora da editora Jericó. Fluidez é a melhor palavra que caracteriza suas ideologias. A sua opinião e a de seu jornal são sempre influenciadas pelas massas. Ana Elisa é uma traidora. Rezende da Costa, 27 anos. Ele é estudante de jornalismo. Rezende secretamente carrega ideais que vão contra a ditadura militar. De qualquer maneira, ele finge acreditar numa coisa que não acredita. Nesse lugar, Rezende cumpre o papel de censor junto com os outros 2 jornalistas que estão ao lado dele. E a sua função, como infiltrado, é deixar que um filme sobre Calabar passe e não seja censurado. Em resumo, essa é a história de 3 traidores. 3 jornalistas que, no dia que eles contam essa história, analisaram o roteiro de um filme para saber se ele seria exibido ou censurado. Um delator, uma hipócrita e um revolucionário. Aliás, você, telespectador, por que você não vê um pouco da história do filme que esses 3 analisaram? Em 1624, a Companhia das Índias Ocidentais, WC, que é holandesa, chega à Bahia com a intenção de ocupar as suas terras. Inicialmente, tentam bloquear o porto de Salvador, impedindo assim que o açúcar fosse exportado e chegassem alimentos para a população. Entretanto, essa estratégia não funcionou. As pessoas tinham acesso a outros portos por meio dos rios do interior, e a maior parte do que consumiam era produzido ali mesmo. Após essa falha, a WC tentou por terra, com foco em Pernambuco dessa vez. Houveram batalhas. Houveram lutas contra a WC. Houve resistência. Guerras em campo aberto. Lutas homem a homem com cavalaria. Esse tipo de batalha era bem comum na Europa, então por que não tentar aqui, né não? Nesse território com geografia extremamente apropriada, onde os cavalos são abundantes. Não, isso também não deu certo também. Nesse meio tempo, Matias de Albuquerque, governador da capitania de Pernambuco, percebe que precisaria de ajuda e pede reforço para a Espanha, que demora ao enviar. Então, o que restava era colocar obstáculos no caminho dos holandeses. Finalmente, em 1625, chegam os reforços, e os lusos brasileiros expulsam a WC. Mas eles não desistem. Nisso, os mercenários da WC começaram a se apropriar das táticas do exército luso brasileiro, que era composto por indígenas comandados por Felipe Camarão, que era um indígena aldeado, negros comandados por Henrique Dias, que eram filhos de escravos libertos. Também faziam parte colonos e pessoas que tinham nascido no Brasil da época. Os holandeses fizeram alianças com alguns indígenas, os tapuias e os potiguaras, com escravos em troca de alforria, senhores de engenho e o mais importante, eles fizeram aliança com Domingos Fernandes Calabar. Não se sabe bem a origem de Calabar. Enfim, sabe-se que ele era um grande conhecedor das terras no qual nos referimos. Ele lutava ao lado do exército luso brasileiro. Entretanto, ele passou a lutar ao lado da Holanda por interesse em propriedades, bens e poder. Traidor. Pelo menos foi assim que ele começou a ser visto. Para facilitar a ocupação, a WC ocupou Recife e Olinda,
Começaram então em 1632 a dar prioridade para a ocupação do interior. Eles precisavam de açúcar para pagar suas dívidas. Dessa vez, a WC ocupou os rios e não os portos. Destruíram engenhos para prejudicar o abastecimento da resistência e fizeram alianças com senhores que não tinham fugido por medo. Parte dos senhores de engenho que antes apoiavam a Holanda começaram a ajudar a resistência secretamente. Os tapuis e os potiguaros também desistiram de ajudar a WC, porque ela não cumpria as promessas deles. As alianças começam a desmoronar, a população não fugir. A WC não conseguiu mais manter os seus investimentos aqui. O preço do açúcar cai, outros estocavam açúcar, ou seja, ninguém compra mais açúcar, alô? Mesmo que o exército luso-brasileiro tenha ficado apenas se defendendo, até 1654 eles conseguiram expulsar a WC, que ficou totalmente enfraquecida. Vale lembrar também que as pessoas da resistência tinham seus interesses. E quando se reduz esses personagens a conceitos como herói ou traidor, acaba se caindo por caminho da história única. Calabar morreu. Foi executado. Ele abandonou a vida sendo taxado de traidor. E a mesma coisa aconteceu com vários jornalistas durante a época da ditadura militar. Traíram a pátria publicando seus artigos que iam contra o regime nacional. Te lembra alguma coisa? Traidor. Por ter espalhado verdades numa época em que a censura era muito intensa. Eles foram assassinados, taxados como traidores. Terminada a leitura do roteiro do filme, os 3 censores e também jornalistas começaram a fazer os seus trabalhos. Achei meio estranha essa coisa de bloqueio de portos. Mas por quê? Isso poderia funcionar como uma crítica ao nosso trabalho. Não é meio exagerado isso? A gente só não pode deixar passar umas asneiras tipo essa aí, entende? É impressionante como esses escritores de hoje em dia conseguem falar de uma coisa usando outra. É bom tirar assim. Espera um pouquinho. Essa parte aqui. Esse negócio tô colocando que foi uma ocupação. Não foi bem isso que o exército passou. Foi uma invasão e eu achei que isso aqui tá bem com pouco senso de patriotismo. E eu acho que A gente tá mudando muita história. A gente tá censurando coisas que não faz sentido. não faz sentido pra quem? Pra gente ou pra você? Isso daqui é só uma história. Vocês estão querendo inventar contexto pra poder censurar o filme. Não tem crítica nenhuma. É só Por que... que você tá tão incomodado com isso? O que isso vai mudar na sua vida? Você tem que entender que por trás de tudo que eles querem passar pra gente tem uma mensagem. Você quer que aconteça o quê? Que saia um monte de moleque na rua gritando baboseira, fazendo a cabeça do povo? Depois você não sabe por que a gente mete bala nesse tipo de gentinha. Algumas horas depois da reunião com os censores, Rezende teve que ir embora por causa da faculdade. Você não achou ele um pouco estranho? Ele ficou questionando tudo que a gente queria mudar. Eu não achei isso muito legal. Vem aqui, eu acho que é melhor a gente avisar alguém sobre esse moleque, porque ele tem cara de ser um desses revolucionários aí, revolucionários.